Memória é o que nos faz ser quem somos, o que nos constrói. Nos reconhecemos por aquilo que lembramos e compreendemos. Ghost in the Shell, Akira, Blade Runner, um tema em comum de todas essas obras é a identidade. Seja essa busca interna, fazendo comentários sobre a separação entre o corpo e mente e questionando como tecnologia poderia mudar fundamentalmente o que significa ser humano, ou externa, através de uma estética característica, expondo a alta tecnologia e baixa qualidade de vida desse universo. A cidade é um dos protagonistas. Que você percebe como Cyberpunk provavelmente está ligado a uma dessas obras. Eu tenho certeza que a ideia já chegou à sua cabeça, a estética de um futuro distópico, uma vasta metrópole sombria, porém aprimorada, uma amálgama de cores, culturas, pessoas, letras, neons, corporações, um futuro incrível e ao mesmo tempo triste. Jogos cyberpunk costumam acertar na obscuridão e no neon, mas geralmente deixam de lado os oprimidos e não enquadrados que também definem o gênero. Existe uma tendência em focar na alta tecnologia e não nos marginalizados. Na literatura, onde o gênero nasceu, não se trata só de luzes azuis e rosas, e sim na onipresença da tecnologia. O indivíduo cyberpunk é uma espécie de pichador virtual. A tecnologia, acessível a todos, não os faz especial de nenhuma maneira. Eles se utilizam do seu conhecimento para realizar protestos contra o sistema e as grandes corporações, sem ganhar nada com isso. Esses anti-heróis, que agem muitas vezes de forma criminosa, não experimentam o caminho do herói de Campbell. Suas histórias não são sobre salvar o mundo, e sim a si mesmo. A maioria dos jogos entendem o cyber. Já Ruiner entende o punk. No sangue de Ruiner corre forte influência de animes e filmes cyberpunk dos anos 80 e 90, mas ele não se vê como um escravo de suas referências, e por isso é menos uma celebração do cyberpunk e mais uma realização, usando esse universo apenas como uma ferramenta narrativa para ilustrar o surrealismo da sua história. Nesse sentido, o que os desenvolvedores fizeram compartilha muitas similaridades com o trabalho de um dos meus cineastas favoritos, Nicolas Winding Refn. Refn foi o diretor de filmes como Drive, Só Deus Perdoa e Demônio de Neon. Ame ou odeie, os seus filmes possuem uma coisa em comum, uma estética apurada. Nicolas é daltônico e por isso suas cores, formas e composições possuem alto contraste. Ele é também dislexo e por essa razão busca formas alternativas que vão além do texto para contar suas histórias. Seus protagonistas geralmente não falam muito, mas é possível ver e sentir o que eles estão pensando apenas no olhar. Talvez por isso eu acho que ele é um dos cineastas que mais se daria bem na nossa indústria de jogos. O próprio diretor considera que muitos aspectos dos seus filmes não possuem nenhum significado, sendo apenas uma experiência audiovisual. Ele possui essa habilidade característica de contar suas histórias estritamente através de imagens. Cada take diz algo com seus ângulos e cores inesperadas, tingindo uma inquietude psicológica e criando uma atmosfera melancólica, agressiva ou até aterrorizante. Para isso, o diretor usa uma técnica que ele chama de realidade intensificada. Ele usa uma paleta de cores pródiga como forma de ajudar a sua cinematografia, tornando a paisagem e a atmosfera como uma parte integral de seus filmes. Nessa realidade alternativa, tudo é possível. O que dá maior liberdade torna crível qualquer coisa fora do comum que possa aparecer na tela. Seus filmes são divisivos porque não foram feitos para agradar a todos. Por isso, se alguém me dissesse que Refn trabalhou em Ruiner, eu provavelmente acreditaria.
Em um nível superficial, o trabalho dele pode parecer distante do que Ruiner tenta fazer, mas todas as suas principais características estão lá. As cores supersaturadas, o uso de iconografia para contar uma história, o protagonista que fala pouco, mas se expressa através de seu rosto, e uma violência chamativa e brutal. Essa agressividade é maravilhosamente ilustrada através da sua paleta de cores e iluminação que são impossíveis de serem ignoradas. Os típicos tons rosados e azulados são substituídos pelo uso predominante de preto e vermelho, usados para evocarem a escuridão e violência desse universo. Luzes claras passam também a sensação de paranoia que parece tão presente nesse mundo. Um mundo de hackers, assassinos e meio-humanos. Os personagens que povoam a cidade de Ragnarok são uma coleção fascinante de marginais, malandros e manipuladores misteriosos que possuem motivações peculiares. É um estilo distinto, mas consistente, que garante que o jogo mantenha uma sensação de sinergia, mesmo nas sessões mais silenciosas. Com suas luzes soturnas, mas deslumbrantes, ele demonstra através de seus visuais tanto o brilho e resplendor da modernidade, quanto seu consumismo exagerado. A história explora que nem todo poderio tecnológico é sinal de progresso social. A tecnologia vai avançar, mas não vai mudar a natureza humana. Seu protagonista é a materialização desses elementos, sem nome, mais androide do que humano, braços removíveis, rosto que dá lugar a uma máscara digital e estampa publicamente pensamentos e comandos. Você é um psicopata imparável, com um objetivo claro: matar o chefão. This is their game, and you can play. I can get us out of this. You just need to do what I say. Ruiner faz um excelente trabalho na construção de mundo, mas o combate é o verdadeiro astro. Através dos intermináveis corpos que caem por sua mão, as camadas sombrias de história desaparecem para dar lugar à única coisa absoluta no mundo de Ruiner: o sangue. Violência em jogos, quando cuidadosamente elaborada, pode ser desenvolvida como um incentivo para seguir em frente, passando a sensação de adrenalina, destruição e caos como nos filmes. Um catalisador para continuar quando você pensa em desistir porque o jogo está difícil demais. Nesse sentido, o Ruiner triunfa, especialmente porque o sabor intoxicante de brutalidade que flui através da jogabilidade se conduz para a história. A letalidade frenética do protagonista se encaixa como uma luva a esse mundo cyberpunk e impele quem está jogando a testes de habilidades singulares que se tornam cada vez mais gratificantes a cada corte, tiro e explosão. Visto da perspectiva isométrica, o jogo pode parecer só mais um twin stick shooter, mas é muito mais difícil de se definir Ruiner do que parece. Ele possui um elemento de combate em tempo real, com uma espécie de pausa e uma vasta lista de habilidades que podem ser adquiridas ao longo do jogo, como por exemplo Transistor. Ao mesmo tempo simula jogos arcade com grandes arenas de combate, como em Nex Machina, faz o uso da quebra da quarta parede, como em Super Hot, abraça o planejamento metódico de Hotline Miami, a velocidade e precisão de Hyper Light Drifter, o recomeço imediato de Muscle Cars, como Super Meat Boy, e a progressão de beat'em ups clássicos, como em The Takeover. Onde eu quero chegar é que o Ruiner é mais que a soma das suas inspirações. Com o controle em mãos, tudo parece um tanto estranho e até fora de lugar. Cada botão é de certa forma uma habilidade diferente, e o jogo exige que quem esteja jogando consiga controlar o ritmo dos encontros, seja através de uma velocidade absurda ou controlando o tempo com cuidado e precisão. Você precisa aprender, reagir e se mover para conseguir sair ileso. E são nessas pequenas decisões de meio segundo, onde você elimina vários inimigos com poucas ações, que a elegância e profundidade do combate se encontram, fazendo quem está jogando se sentir incrivelmente habilidoso. Ruiner é estilo, mas muitas vezes a substância fica para trás. Existe um senso de descontrole no combate. Alguns feedbacks visuais não funcionam bem. As reações a certas ações são muitas vezes inesperadas, o level design é linear demais, a narrativa se conecta de forma estranha, os seus objetivos parecem sempre intangíveis.
Mas o jogo possui uma alma, na forma de como cada um de seus pedaços se misturam e se interlaçam de forma fresca, em um todo que cria uma progressão emocional nas mãos e cabeça de quem está jogando. Dentre tantas coisas que ele faz, uma prendeu a minha atenção até o fim: o poder de fazer o inesperado, de fugir do convencional. Um pandemônio de ideias que incorpora a quebra de expectativa em sua própria essência. Ruiner não é um jogo perfeito, mas é perfeito em ser Ruiner.